Quando eu era universitário como vocês, fiz um curso de História Moderna. Um dia o professor acabou de explicar um assunto dizendo... Isso nos traz ao fim do século XIX. Então ergui timidamente a mão e disse, senhor professor, havia muito respeito naquela época, hein? Eu disse, professor, o senhor passou 2 semanas nos ensinando a teoria da guerra do século XIX e jamais disse uma só palavra sobre as teorias de James Clerk Maxwell. A teoria da arte da guerra do século XIX é algo sem significado duradouro, enquanto que a obra de Maxwell efetivamente afeta o nosso dia a dia. O senhor não acha que isso constitui uma estranha distorção do que é importante na história? Pensando bem, talvez não houvesse tanto respeito assim naquela época. Devo admitir que ele ficou embaraçado com a minha pergunta. Ele nem sabia quem era Maxwell e explicou rapidamente o que ele tinha feito. O que estou querendo dizer é que a história da ciência é a filha adotiva da profissão de historiador. A maioria dos historiadores ignora essa história simplesmente porque não a compreende. São como o homem que procura as chaves debaixo do poste porque ali há luz, mesmo que as tenha perdido em algum outro lugar. Bom, não vamos dizer uma única palavra sobre a arte da guerra no século XIX. Em compensação, vamos contar tudo sobre as belas teorias de James Clerk Maxwell. Elegantes teorias matemáticas não eram as únicas coisas belas que cercavam James Clerk Maxwell. Havia seus preciosos livros, é claro. E do lado de fora do seu confortável estúdio estavam as ondulantes montanhas de Glenlair, a propriedade da família Maxwell a 2 dias de jornada de Edimburgo. Todas as manhãs havia algo ainda mais perto do seu coração. Maxwell conheceu Catherine em Aberdeen, no Marischal College, onde ele começara a lecionar em 1856. 2 anos mais tarde, James escreveu a tia Kay. Essa carta tem a finalidade de informar-lhes de que terei em breve uma esposa. Na ocasião, ele afirmou que uma noiva certamente não iria atrapalhar a matemática. Como outras previsões científicas de Maxwell, também esta seria correta. Naturalmente, Maxwell não foi o primeiro a fazer previsões corretas sobre os mistérios profundos das forças naturais. 2 séculos antes, Isaac Newton escrevera um livro sobre o assunto. Mas ele precisara se expressar em termos de ação à distância. Essa ideia seria aplicada não apenas à gravidade, mas também à eletricidade e ao magnetismo. Foi então, na década de 1830, na trilha dos franceses Coulomb e Ampère, e especialmente de Hans Christian Ørsted, que surgiu Michael Faraday. Ele se sentia cada vez mais atraído pela eletricidade e pelo magnetismo. E em agosto de 1831, seu itinerário parecia razoavelmente claro. Retomando os estudos no ponto deixado por Ørsted, Faraday confirmou que uma corrente elétrica era capaz de produzir um campo magnético. Indo mais adiante, Faraday demonstrou que um fluxo magnético variável pode produzir uma corrente elétrica. E que uma corrente elétrica variável num circuito pode induzir a corrente a fluir num outro circuito. Desde então, principalmente graças a descobertas semelhantes pelo americano Joseph Harry, o princípio da indução na eletricidade e no magnetismo passou a ser levado em consideração pelo mundo científico.
E certamente, na casa de Maxwell, o livro Pesquisas Experimentais em Eletricidade de Faraday passou a ser considerado o texto definitivo. Mas, quando tomou contato com o trabalho de Faraday, Maxwell já estava próximo de novas conclusões, uma habilidade que ele desenvolvera desde muito cedo. Quando era estudante em Cambridge, o seu professor de matemática observou: parece quase impossível a Maxwell pensar de maneira incorreta sobre questões de física. Pouco tempo depois, já formado, ele preparou um trabalho que levaria a comunidade científica a concordar com esse professor. O trabalho se intitulava Sobre as Linhas de Força de Faraday. Na preparação desse trabalho, James Clerk Maxwell faz sua lição de casa. Na primavera de 1846, Michael Faraday escrevera um trabalho chamado Considerações sobre as Vibrações dos Raios. Nessa publicação profética, ele indagava se a luz não seria um tipo de vibração nas linhas de força. As linhas de força, escreveu ele, devem ligar partículas e também massas. Em outras palavras, na imaginação de Faraday, as cargas elétricas estavam ligadas umas às outras por linhas de força no espaço vazio. No entanto, embora essa ideia fosse fácil de se conceber, ela induzia uma intrigante questão científica. Será que uma carga vibratória faz vibrar as linhas de força? Nesse ponto, Faraday talvez tenha imaginado cada linha se comportando como uma série de osciladores mecânicos interligados. Nesse caso, ele talvez tenha imaginado um distúrbio se propagando ao longo dos osciladores, seja na forma de uma onda longitudinal, seja transversal. Mas não importa muito a forma por ele imaginada. O essencial reside no fato de terem sido observadas por Faraday. E em algum lugar, nas entrelinhas de considerações sobre as vibrações dos raios de Michael Faraday, James Clerk Maxwell descobriria sua teoria eletromagnética da luz. Mas antes que pudesse ler a caligrafia de Faraday na parede, refinando-a com sua elegante matemática, Maxwell precisou decifrar uma pista crucial. Nas entranhas da eletricidade e do magnetismo, ele descobriu uma velocidade muito significativa. Toda onda tem uma velocidade determinada que depende do que a propaga. Em águas profundas, por exemplo, a velocidade das ondas depende da aceleração da gravidade e do comprimento da onda. No ar, a velocidade do som depende da pressão do ar, bem como da densidade do meio. No caso de osciladores interligados, a velocidade é determinada pela constante da mola, a massa, e a distância entre os osciladores. Era a hora de Maxwell tentar determinar a velocidade das ondas nas linhas de força de Faraday. Sob o ponto de vista matemático de Maxwell, as linhas de Faraday eram uma expressão ligada ao inverso do quadrado de R, do qual dependiam as forças da gravidade, da eletricidade e do magnetismo. Ao mesmo tempo, cada uma depende de uma constante específica. Nas mãos científicas apropriadas, esses fatos se transformam nisso.
Como as forças fundamentais da eletricidade e do magnetismo não são independentes, a constante elétrica Ke e a constante magnética Km devem estar relacionadas. A questão é saber de que maneira isso acontece. A razão Ke sobre Km tem unidade dimensional de metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Em outras palavras, o quadrado de uma velocidade. Mas que velocidade? O quadrado da velocidade da luz é 9 vezes 10 elevado à 16ª potência metros quadrados por segundo ao quadrado. Divida a constante elétrica pela constante magnética. Aí está a velocidade da luz. Foi uma descoberta surpreendente. Depois de 50 anos das investigações científicas mais rigorosas já realizadas, James Clerk Maxwell viu a luz descobrindo sua velocidade por entre as forças da eletricidade e do magnetismo. Mas as forças fundamentais não eram tudo o que preocupava Maxwell. Em 1857, foi oferecido um prêmio acadêmico a quem fosse capaz de explicar a natureza sólida dos anéis de Saturno e seu movimento estável em redor do planeta. Maxwell conseguiu a resposta correta. A única estrutura capaz de explicar essa estabilidade, escreveu Maxwell, seria uma formada por aglomerados de partículas isoladas. O ensaio de Maxwell não apenas lhe garantiu o prêmio de Cambridge, mas a admiração de toda a comunidade científica. Sir George Airy, o astrônomo real, considerou o ensaio uma notável aplicação da matemática. Talvez porque um sucesso mereça outro, Maxwell começou imediatamente a investigar outras partículas móveis, além daquelas de Saturno. Desenvolveu uma teoria cinética dos gases, na qual moléculas de gases são pequenas partículas elásticas que colidem entre si ao se movimentarem com diferentes velocidades. Maxwell acreditava que toda pesquisa física deveria avançar, segundo suas próprias palavras, sobre princípios estritamente mecânicos. Essa crença levou não apenas à teoria dos gases de Maxwell, mas também às suas grandes conquistas nos campos da eletricidade e do magnetismo. Para prosseguir suas pesquisas, Maxwell e família mudaram-se para Kensington, Londres, em 1860. Durante 5 anos no King's College, ele produziu muito, tanto no que se refere à teoria cinética quanto à eletricidade. Aqui em Londres, no Royal Institution, Maxwell finalmente conheceu Faraday. Faraday, como estamos lembrados, via a eletricidade em termos mecânicos, não apenas como uma ideia de acordo com a ação à distância de Newton, mas como algo de linhas físicas, uma estrutura sólida de força que se irradiava através do espaço. Maxwell comentaria com grande admiração que Faraday descobrira um meio onde os newtonianos rigorosos só viam distância. Com uma notável percepção, dizia Maxwell, Faraday buscou a base do fenômeno em ações reais que ocorriam no meio. Naturalmente, como seria descoberto mais tarde, o meio é o campo eletromagnético. E é aí que a ação realmente acontece. Mas antes que Maxwell pudesse extrair a mensagem do meio, ele precisou determinar se as ondas podiam se transmitir através de campos elétricos e magnéticos à velocidade da luz. Se sim, então elas deveriam obedecer às 4 leis da eletricidade e do magnetismo. O fluxo elétrico através de qualquer superfície fechada é igual a 4π vezes Ke vezes Q, ou Q sobre ε0, onde Q é a carga total envolta pela superfície.
O fluxo magnético através de qualquer superfície fechada é sempre igual a zero. Essas são as leis de Gauss da eletricidade e do magnetismo. A circulação do vetor campo magnético ao longo de qualquer trajetória fechada é igual a μ0 vezes a corrente elétrica que atravessa essa trajetória. Essa é a lei de Ampère. A circulação do vetor campo elétrico ao longo de qualquer trajetória fechada é igual a menos a razão da variação do fluxo magnético através da trajetória. Essa é a lei de Faraday da indução eletromagnética. Suponhamos que possa existir uma onda com a intensidade do campo elétrico. Essa seria uma onda plana transversal que se deslocaria naturalmente com a velocidade da luz. Consideremos o campo num determinado momento. Como ele está alto numa região e baixo na outra, ocorre uma circulação nessa trajetória. De acordo com a lei de Faraday, isso significa que deve haver um fluxo magnético através dessa mesma trajetória. E, além disso, ela deve variar com o tempo. E isso só pode significar uma coisa: uma onda magnética deve acompanhar a onda elétrica onde quer que ela vá. Mas, e este é o X do problema, isso significa que ocorre sempre uma circulação do campo magnético nessa trajetória. E, segundo a lei de Ampère, isso só pode acontecer se uma corrente fluir através dele. Mas no espaço vazio, não há matéria, nem correntes elétricas, e, portanto, não havia como escapar do fato que, de acordo com as leis da eletricidade e do magnetismo, pelo menos na época de Maxwell, não poderia haver ondas eletromagnéticas no espaço. Essa era a questão. Se as leis da física afirmavam que não podia existir onda no espaço vazio, então, por mais fundamentais que fossem essas leis, não haveria possibilidade de elas estarem de alguma forma incompletas. A tarefa de Maxwell foi examinar as leis fundamentais da sua época e sua vitória foi a descoberta da peça que estava faltando. Ele conseguiu isso analisando um aparelho simples e absolutamente convencional, o capacitor. A circulação magnética em qualquer trajetória depende da corrente elétrica através dessa trajetória. A única maneira de se ter certeza de que a corrente atravessa a trajetória é imaginar uma membrana envolvida por ela. Assim, a mesma corrente deve passar pela membrana, não importa que forma tenha essa membrana. Mas isso já não acontece quando a corrente flui num capacitor. Nesse caso, embora a corrente continue fluindo, talvez ela esteja ausente da membrana. Assim, ao que equivaleria a circulação magnética? Tentando obter uma resposta para essa questão, Maxwell analisou uma página do livro de Faraday. A alteração do fluxo magnético produz a circulação elétrica. E então, como de costume, analisou o outro lado das coisas. Será que a variação do fluxo elétrico poderia criar a circulação magnética? A resposta prometia solucionar o problema do capacitor.
Quando a corrente flui para o capacitor, sua carga aumenta, criando um campo elétrico cada vez maior entre as placas. O fluxo elétrico através da membrana pode ser deduzido da lei de Gauss, imaginando-se uma superfície fechada. Todo o fluxo atravessa a membrana côncava, sendo igual à carga sobre a placa do capacitor, dividida por ε0. A razão da variação do fluxo elétrico pode ser encontrada diferenciando-se ambos os lados da equação. Resulta simplesmente na corrente que flui no fio. Em outras palavras, ε0 vezes a razão da variação do fluxo elétrico da membrana côncava é a mesma da corrente elétrica através da membrana plana. Essa foi a grande descoberta de Maxwell. A maneira precisa pela qual o fluxo elétrico variável pode produzir um campo magnético como se fosse uma espécie de corrente elétrica. O próprio Maxwell deu a esse termo matemático o nome de corrente de deslocamento. Em outras palavras, a circulação magnética numa trajetória fechada é provocada não só pela corrente elétrica que a atravessa, mas também pela razão de variação do fluxo elétrico através dela. Foi assim que James Clerk Maxwell concluiu as leis da eletricidade e do magnetismo. Com essas leis, Maxwell pôde demonstrar que ondas eletromagnéticas de qualquer frequência e comprimento podem se propagar no espaço vazio à velocidade da luz. A descoberta de Maxwell, que na ocasião parecia algo exclusivamente teórico, conduziria às visões e sons do século XX, irradiando-se no espaço não apenas como luz visível, mas também na forma de ondas de rádio, micro-ondas e de todo o espectro eletromagnético. Uma descoberta que ultrapassaria os limites da Terra, alcançando as profundezas do espaço, onde uma onda de campo elétrico implica na existência de um fluxo magnético variável. Isso significa uma onda no campo magnético. E isso é possível devido a um fluxo elétrico variável. Um processo que só se tornou claro quando Maxwell compreendeu que os campos elétricos e magnéticos podem produzir uns aos outros quando se movimentam juntos numa onda à velocidade da luz. Assim acontece através da eternidade. Os dois campos se propagando através do universo. E nessa luz, sempre à velocidade da luz, podemos ver finalmente o poder e a glória das equações de Maxwell. Assim como Newton nasceu no mesmo ano da morte de Galileu, Maxwell nasceu em 1831, no ano em que Faraday descobriu a indução eletromagnética, e morreu em 1879, no ano do nascimento de Albert Einstein. O que poderia ser mais apropriado? Entre Newton e Einstein, nenhum homem na história da ciência deixou uma marca mais profunda. Maxwell definiu e redefiniu as leis fundamentais da natureza e, nesse processo, construiu uma ponte para a física moderna. Maxwell foi dotado com uma das mais aguçadas inteligências produzidas pela raça humana durante o século XIX. Essa inteligência, combinada com a educação recebida em Cambridge, lhe permitiram fazer qualquer coisa que tenha desejado. Não falamos ainda sobre o seu senso de humor, embora eu tenha uma vez lido um dos seus poemas cômicos sobre a Atlantic Telegraph Company. Bem, hoje eu gostaria de ler um pequeno trecho de outro desses versos cômicos. O poema está nesse livro, muito velho, raro e valioso. Não quero manuseá-lo, por isso vou arrancar algumas páginas para que
para que possa ler o poema para vocês. Esse é o problema para a lição de casa. No primeiro verso, ele expõe o problema. Uma corrente pesada e inextensível repousa sobre um plano horizontal. Uma força impulsiva é aplicada no ponto A. Pede-se um movimento inicial em K. Uma corrente está sobre uma mesa e alguém agita uma de suas extremidades. A questão é a seguinte: como a outra extremidade da corrente começa a se movimentar? Esse é um exemplo típico do tipo de problema difícil e absolutamente inútil ensinado tradicionalmente aos estudantes de Cambridge. Bem, depois de expor o problema, Maxwell mostra como resolvê-lo, com muitos detalhes. Gostaria que hoje à noite em casa vocês resolvessem os problemas dessa lição de casa em versos e me trouxessem o resultado na próxima aula. Eu vejo vocês lá.